Olá, Beato! Está começando mais um episódio do Papo de Bia. Eu sou Beatriz, tenho 9 anos e hoje eu trouxe duas convidadas super especiais que vão contar um pouquinho pra gente como é a infância, sobre ser criança. Podem se apresentar. Me chamo Mayara Bruna, sou professora na Escola Verbo e sua professora. Eu sou Lani Rodrigues, sou pedagoga, sou também psicopedagoga e sou coordenadora da Escola Verbo. Hoje a gente vai falar sobre como é ser criança e tem várias perguntas. Vamos lá. Vocês vão completar as frases que eu falar, tá bom? Certo. Vamos lá. Ser criança é... Alegria. Divertido, Brincar é importante porque... Desenvolve o indivíduo. desenvolve o emocional, o cognitivo e até o físico da criança. Quando eu era pequena, eu adorava... Pular corda e brincar de Barbie. Ficar brincando na rua, Crescer é... Desafiador. inevitável. Pra mim, ser criança é muito legal. Por que é importante brincar? Porque às vezes a gente faz novas amizades brincando e conhece novas pessoas. O de quando eu era pequena, eu não vou fazer porque eu ainda sou. Ainda é pequenininha. E crescer, acho que é chato. É Porque trabalhoso. qual a importância de cada fase da infância? A infância ela pode ser dividida em 5 fases. E cada fase ela vai trazer uma bagagem com novas habilidades que a criança vai adquirindo, vai desenvolvendo. Então, respeitar cada uma dessas fases é extremamente importante. Então, cada fase da infância carrega um aprendizado, não é? Então, à medida que a criança vai vivendo cada fase, ela vai adquirindo experiências que ela vai utilizar lá na frente. Por que é tão importante não pular etapas da infância? Porque quando a gente pula, fica como se fosse um buraquinho ali, faltando alguma coisa. Por exemplo, se você lá atrás na educação infantil não tivesse colorido, com pincéis, brincado com massas de modelar, tido algumas brincadeiras, hoje estaria fazendo falta no seu aprendizado. Então, quando a gente não pula nenhuma dessas etapas, a gente está garantindo que aquelas habilidades fornecidas sejam fixadas em nós. Quando a criança ela pula as etapas da infância, ela deixa de viver o tempo mais precioso da nossa vida, que é o tempo de ser criança. Porque quando nós somos adultos, quando nós nos tornamos adultos, nós passamos a ter responsabilidades, não é? Então, quando a criança ela pula as etapas, ela antecipa essas responsabilidades, ela antecipa coisas que ela não precisa viver naquele momento. Isso. O que muda quando a gente quer ser adulto muito rápido? Como a tia Lani falou, a gente acaba pulando etapas e antecipando coisas que para aquele momento, naquela fase da criança, não é necessário, né? Como os pais e a escola podem ajudar as crianças a viver o tempo certo de cada idade? Respeitando, né, as particularidades, porque cada pessoa é única, né? Então, é preciso respeitar a particularidade e estimular no meio social, estimular de forma emocional e também cognitiva no aprendizado dela para que ela vá adquirindo as habilidades correspondentes àquela etapa em que ela se encontra. E proporcionar, não é? Proporcionar ambientes que Isso. tragam a criança para aquele tempo de ser criança. E entender que tem responsabilidades que as crianças estão desenvolvendo, na verdade, a maioria delas, não é? E às vezes o adulto, ele cobra da criança um comportamento que ela não tem obrigação naquele momento de corresponder, não é? Então é importante que os adultos promovam tanto a escola quanto a família, promovam aquele ambiente de infância, não é? Como era a infância de vocês? Foi uma infância que eu considero livre, porque a gente podia brincar na rua
despreocupado, eram amigos na escola, na vizinhança, e a gente tinha o tempo de brincar, tinha o tempo de estudar, mas era leve, né? Mesmo com as obrigações de criança, mas pelo menos a minha foi algo muito leve e foi muito bem vivida. A minha infância foi maravilhosa, né? Eu brincava muito, muito na rua, que era o que eu mais amava fazer, era brincar livre na rua. Brincava muito com os meus primos na casa das minhas avós. Então, essa foi a minha infância, bem mesmo assim como a Mayara falou, livre. Livre, sem jogos eletrônicos, não existia nada disso na minha época. Qual foi a brincadeira preferida de vocês quando eram crianças? A minha, eu gostava de duas, tinha duas preferidas, que era o Dono da Rua e Barbie. Eu amava brincar de Barbie, fazer as roupas, a casinha, os móveis. Para mim, eu estava num fantástico mundo. A minha brincadeira preferida era Sete Pedras. Não sei se você conhece, né? Mas era Sete Pedras. Tinha alguma travessura marcante? Tinha. Eu comentei até com vocês lá na sala, né? Que eu costumava muito pegar o diário da minha irmã escondida. Porque ela é mais velha que eu. E eu queria saber dos segredos igual as amigas dela sabiam. Então, ela escondia, eu rodava a casa inteira, não sossegava até achar. Então, acho que de travessura, assim, claro, dentre as brincadeiras nas ruas, né? Mas pegar o diário da minha irmã me marcou demais. Foi grave. Foi. A minha era assim, é o seguinte. Lá na casa dos meus pais, ao lado, tem um depósito de construção. E antes, na época, a rua não era asfaltada, hoje já é, graças a Deus, né? Já é asfaltado, mas antes era rua de barro, né? Então, o dono do depósito, ele colocava montanhas de areia, montanhas de brita, material do depósito dele. E aí o meu pai, quando ele ia trabalhar, ele deixava o recado: não quero você em cima dessas montanhas de areia, nem de pedras. Mas eu amava subir, então às vezes eu não me controlava. Então essa é uma travessura que eu me lembro, porque eu subia e era muito divertido, Bia, porque eu enfiava os meus pés assim, sabe? Na areia do moço, do rapaz lá, e saía escorregando, espalhava todo o material de construção dele. Depois ele ia reclamar, causava toda sabe, um constrangimento, mas era a minha travessura preferida. E o que mais mudou nas brincadeiras de antigamente para hoje? Eu acho que o contato social. Hoje em dia, vocês, principalmente lá na sua turma mesmo, minha gente, olha, vamos marcar a tal hora para a gente jogar. Antigamente, a gente marcava a hora que a gente ia estar na rua, né? A gente se via, a gente tinha aquele contato físico, era gostoso estar com os amigos, conversando, e mesmo, às vezes, faltava energia, e a gente estava brincando na rua de esconde-esconde. Então, esse contato físico é algo que hoje eu, vendo as crianças, sinto falta. Às vezes vocês marcam de levar uma boneca dia de sexta-feira, aí leva a boneca, mostra a boneca, mas passou. E antes a gente tinha esse cuidado de criar, que hoje não tem tanto quanto era antes. Ficava muito junto, né? Até, Bia, para jogar videogame, não era nas casas de ninguém. Era em lugares, era tipo assim, uma locadora. Não era, Mayara? Era lan house também. Lan house. Não tinha isso de todo mundo ter um computador em casa, ter um tablet em casa. Existiam as lan houses, eu acho que ainda existem algumas hoje, né? E a gente ia lá com a galera, com os amigos, jogar videogame, em uma locadora, ficar no computador todo mundo junto, entendeu? Eu acho que o que mudou muito isso é que hoje em dia a gente vê mais as crianças presas, né? Isso. Nos celulares, às vezes nem socializa, às vezes tem grupinhos, não é? Que tá cada um no seu telefone, não socializa, não conversa, muitas vezes até nem ri, né? Isso. Antes nós ríamos muito, a gente corria, não é? Os vizinhos os vizinhos às vezes brigavam porque a gente Isso. estava fazendo barulho na porta. Esse menino tá fazendo barulho, e hoje em dia a gente não escuta tanto isso das crianças, né? Isso, Mas aquele mundinho que pode prejudicar no desenvolvimento dele. Aconteceu isso esses dias. De chamar atenção, né? Então você está sendo criança, Bia.
Lá no meu condomínio aconteceu isso. Foi assim, eu e minhas amigas, a gente estava andando na rua. E nem foi com a gente que a vizinha chamou a atenção, foi com outros meninos. A gente estava lá passeando pelo condomínio, correndo e tal. Aí, do nada apareceu um monte de menino e estavam lá na porta da casa de um amigo, tipo, gritando, gritando. Aí a mulher falou: Vou mandar foto e vou mandar pro grupo do condomínio que não sei o que, não sei o que estão fazendo barulho. Aí foi. A gente vai falar agora sobre a Semana da Criança. Legal. Gosto. A Semana da Criança, lá da escola, foi muito top. Foi demais. Teve, Foi brinca- mesmo. teve brincadeira, alegria e muita coisa. É agora. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos. A nossa Semana da Criança ela foi bem recheada. Nós fomos pro Vila Trampolim, 2 dias de jogos internos, Noite do Pijama, que pra mim é um dos melhores momentos, e o Planeta Mágico, né? Então, assim, além de promover justamente esse social, essa interação e fazer parte do desenvolvimento da vida da criança, proporcionar a ela realmente o direito de brincar, porque é um direito da criança, também envolve muito aprendizado. Na nossa escola, o Verbo mesmo, a Semana da Criança ela tem um tema. Esse ano nós trabalhamos Heranças Alagoanas, que envolve o nosso projeto. Aquela abertura ali dos jogos internos envolve a família, né? E apresenta um pouco daquilo que a gente vem aprendendo. Inclusive, a nossa turma, com o artesanato, representamos um artesão alagoano que ficou extremamente feliz, né, com a homenagem que nós fizemos. Então, envolve a diversão, mas também o aprendizado lúdico sendo oferecido ali para as crianças. E o mais legal é que, assim, é o momento que vocês se sentem valorizados, né? Porque a escola para comemorar junto com vocês. Então, todo mundo entra na onda da Semana da Criança, né? O que eu achei de mais legal na Semana da Criança foi a festa do pijama. Eu também. Tipo, de manhã até de noite, eu tava lá no grupo, que tem o grupo das meninas que eu criei lá, eu, a Elsa, as meninas da sala. Sim. A gente tava lá, só conversando, 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 falando que tava ansiosa, ansiosa. Aí quando deu umas 5 horas assim, eu já tava assim. Pronta. Foi. Inclusive, estava pronta, mas foi uma das primeiras a dormir, inclusive, né? E deu um trabalhão para acordar, que, meu Deus do céu. É a última a acordar. Meu Com Deus uma do céu. coragem que, meu Deus. Mas aproveitou, né? Se deu trabalho para acordar, foi porque aproveitou, né? Às vezes a gente quer crescer logo. Mas será que o melhor é viver cada momento? Com certeza. Com certeza. Aproveitando o que aquele momento tem a oferecer, desfrutando daquilo, aprendendo, porque também nem todos os momentos são maravilhosos, Isso. né? Mas tem aprendizados ali, no momento difícil, quando a gente é criança, que lá na frente a gente lembra e aquilo é importante, constrói a nossa identidade. Então, é importante. E é a fase que a gente. A fase que mais a gente pode errar e tentar de novo, né, Mayara? Então, é sensacional a fase da infância por conta disso. Porque a criança, ela não é obrigada, não tem aquela responsabilidade de acertar sempre. Isso. Porque é a fase que está sendo construída, né? Cada pedacinho. Como os pais podem ajudar os filhos a aproveitar o tempo certo? Proporcionando a ele aventuras e mostrando que aquele momento ele pode ser aproveitado, que não é uma chatice aquela fase, né? Às vezes a criança chega em uma fase que está entediada, parece que nada agrada, né? Mas aí os pais, eles podem mostrar outras saídas, né? De tornar aquilo leve, prazeroso, de ser aproveitador por ele. Isso. E assim, é importante os pais, né, os familiares, que têm. Todos os familiares que têm contato com aquela criança, é importante entender a fase que aquela criança está vivendo, não é? Para estudar mesmo, ir atrás, para poder ajudar exatamente de uma forma mais assertiva, não é?
saber o que aquela criança tem compromisso, né, Mayara? Tem Isso. responsabilidade de fazer, saber qual a etapa que aquela criança está vivendo, qual a fase, porque como a Mayara falou, a infância tem as suas fases. Então, eu não posso exigir de uma criança de 2 anos que ela tenha comportamentos de acordo com uma criança de 4 anos, não é? É importante o adulto entender a fase que a sua criança está e também entender a personalidade daquela criança para que também não haja comparações com outra Com criança, outros. porque cada criança é uma, né? Cada ser é um ser diferente. É Isso, importante os pais participarem, porque eles já foram criança um dia, né? Eu lembro que quando meu pai, às vezes, ele tinha uma empresa em casa e era muito corrido, e eu percebia essa correria, mas tinha momentos que ele parava ali e ia construir brinquedos com sucata mesmo em casa, isso é porque no importante. tempo dele não tinha, né? Ele não tinha esse acesso. E quando ele parava para fazer aquilo ali comigo, eu lembro que eu tinha um dos melhores brinquedos, mas ficava encantada com aquele de sucata, porque ele estava participando daquele momento comigo. E quando ele não podia fazer isso, às vezes ele me chamava junto para o trabalho. Então, às vezes eu ia com a minha mãe, viver aquele momento para estar participando, para estar junto e eles acompanhar aquela fase que eu estava vivendo. Então, quando os pais eles participam ativamente da vida do filho, né? Não só falando, mas Cobrando, né? é isso, mas também atuando junto com eles, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou junto, vamos fazer isso, né? É muito legal e importante para a criança. Isso. O que a infância ensina para a gente levar para a vida toda? Eita. Ela nos mostra que tudo tem uma solução, né? Porque como a tia Lani falou, ser criança é aquela fase que a gente pode, que a gente está aprendendo, a gente vai errar, mas a gente tem tempo de consertar. E quando a gente já está adulto, a vida é uma correria. Nós temos prazos, Isso. cobranças, serviços. Então, às vezes a gente erra, as pessoas não aceitam, a gente também não. Mas quando a gente compreende que podemos parar, não, para tudo tem uma solução. Eu posso pensar, eu posso fazer com calma. Então, a, a infância, ela traz seus aprendizados para quando a gente é adulto. Ensina a sonhar, não é? Não Porque quando nós somos desistir. crianças, nós usamos muito a imaginação, Isso. né? E isso é importante a gente levar para a vida toda. A criatividade também desenvolve muito a criatividade. Quantas pessoas, quantos adultos hoje trabalham, não é? Em coisas que quando era criança brincava muito eu mesma eu brincava muito de professora, Eu também. muito, muito, né, com as minhas amigas. Eu era professora, eu era diretora da escola. Então, a gente transformava qualquer ambiente em uma sala de aula para poder a gente Era. brincar naquela realidade. E hoje eu vivo essa realidade. Então, é isso que a infância nos ensina, não é? A gente, quando nós estamos adultos, o que é que a gente carrega da infância? Justamente isso, é a imaginação, é a capacidade de sonhar, nunca deixar de sonhar, não é? É entender que o que se erra consegue consertar, não é verdade? E a Isso. criatividade que é desenvolvida é isso. Qual o segredo para crescer feliz e com calma? É curtir cada momento. É. Curtir cada momento, ouvir os conselhos dos adultos, não é? É o que eu falo muito para vocês lá na escola. Não queiram crescer agora. Não queiram. Vivam a idade de vocês. Vivam a fase que vocês estão vivendo agora. Porque no futuro vocês vão pensar: como eu queria ter 8 anos, como eu queria ter 7 anos. Porque é a melhor fase da nossa vida. A gente não tem responsabilidades assim. Ninguém depende da gente, não é? Porque quando a gente é adulto, a gente sabe que nós temos os nossos compromissos, como a Mayara falou. Nós temos os prazos, nós temos. A única coisa que a criança precisa fazer é estudar e brincar, não Isso. é? Vocês podem deixar uma mensagem para curtas e inspiradoras para as crianças e para as famílias? Podemos. Então, crianças e famílias, aproveitem cada momento que vocês têm juntos. Desfrutem da beleza, né, que é ser criança.
Sejam mais sociais, famílias mais participativas que acompanham, né, o desenvolvimento da sua criança e proporcionam a elas uma infância livre, uma infância divertida. Esse é o meu desejo para vocês. Usando as palavras da tia Maiara, que vocês, pais, familiares, sejam mais presentes na vida dos filhos de vocês, das crianças que fazem parte da vida de vocês. Curtam os momentos da infância, porque passa rapidinho, não é? Sempre se coloquem no lugar da criança, sempre veja a criança como uma criança. Não queiram cobrar coisas antecipadamente, não é? E você que é criança, curta a sua vida, curta a sua infância, convide os pais, convide os avós, os titios, para curtir as brincadeiras com vocês. Curtam os amigos de vocês quando sair para passear, esqueçam as telas. É isso que eu deixo aqui registrado para vocês. Eu amei nossa conversa de hoje, mas a gente já chegou ao final. Então, foi isso, gente. E se vocês, viados, querem saber um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha rotina, podem ir lá me seguir no Instagram, @papodebia, viu? Beijo!